José foi conduzido ao Egito, e Potifar, um oficial de Faraó, capitão da guarda, um egípcio, comprou-o das mãos dos ismaelitas, que o haviam levado para lá. E o Senhor estava com José, e ele era um homem próspero, e ele estava na casa de seu senhor. O egípcio, e seu senhor viu que o Senhor estava com ele, e que o Senhor fazia tudo prosperar na sua mão. E José encontrou graça aos olhos dele, e ele o serviu. E ele o fez supervisor da sua casa, e tudo o que ele possuía colocou na mão dele. E aconteceu que desde o tempo em que ele o fizera supervisor sobre sua casa, e sobre tudo o que possuía, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo o que ele possuía na casa, e no campo. E ele deixou tudo o que possuía nas mãos de José, e ele não sabia o que possuía, a não ser o pão que comia. E José era uma boa pessoa e formoso à vista. E aconteceu que depois destas coisas, a esposa de seu senhor lançou seus olhos sobre José, e ela disse: Deita-te comigo. Mas ele se recusou, e disse à esposa de seu senhor: Eis que meu senhor não sabe do que está comigo na casa, e ele confiou tudo o que tem nas minhas mãos. Não há ninguém maior na casa do que eu, tampouco me negou coisa alguma senão a ti, pois és mulher dele. Como então eu poderia fazer tamanho mal e pecar contra Deus? E aconteceu que enquanto ela falava com José dia após dia, ele não lhe ouvia para deitar-se com ela, ou para estar com ela. E aconteceu que certo tempo, José entrou na casa para fazer seu serviço, e não havia ninguém dos homens da casa ali dentro. E ela o apanhou pela sua veste, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou sua veste na mão dela, fugiu e saiu para fora. E aconteceu que quando ela viu que ele havia deixado sua veste em sua mão, e havia fugido para fora, ela chamou os homens da casa, e falou a eles, dizendo: Vede, ele trouxe para cá um hebreu para nos escarnecer. Ele veio a mim para deitar-se comigo. E eu gritei em alta voz, e aconteceu que quando ele ouviu que eu levantei a minha voz e gritei, ele deixou sua veste comigo, fugiu e saiu para fora. E ela guardou a veste dele consigo, até que seu senhor voltasse para casa. E ela lhe falou segundo estas palavras, dizendo: O servo hebreu, que tu nos trouxeste, veio a mim para me escarnecer. E aconteceu que quando eu levantei a minha voz e gritei, ele deixou sua veste comigo, e fugiu. E aconteceu que, quando seu Senhor ouviu estas palavras de sua mulher que ela lhe falou, dizendo: Foi desta maneira que teu servo agiu comigo, sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou, e o colocou na prisão, em um lugar onde estavam presos os prisioneiros do rei, e ele esteve ali na prisão. Mas o Senhor estava com José, e lhe mostrou misericórdia, e lhe deu favor aos olhos do guarda da prisão. E o guarda da prisão confiou à mão de José todos os prisioneiros que estavam na prisão, e tudo o que eles faziam ali, era ele que fazia ali. O guarda da prisão não cuidava de nada que estava sob a mão dele, porque o Senhor estava com ele, e aquilo que ele fazia, o Senhor fazia prosperar.